2 Crônicas 25, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Eu vou repetir só o versículo 2, que é a base do tema da mensagem desta noite. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Em nome de Jesus Cristo, por tudo que nós já ouvimos nesta noite, recebendo, Senhor, de Ti, por cada canção que nós apresentamos em Tua honra, em Tua glória, pelo Teu Espírito Santo que conhece o coração de cada um e as necessidades de cada pessoa aqui nesta noite. Nós clamamos, Senhor, e pedimos que a Tua palavra continue falando conosco, que a Tua palavra continue ministrando segundo as necessidades do Teu povo e a Tua vontade. Senhor, e que ao término dessa reunião nós possamos estar, Senhor, todos espiritualmente alimentados, que possamos estar todos, Senhor, cheios da glória, da presença do Senhor nesta reunião. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, a palavra que eu quero trazer nesta noite, falando sobre o rei Amazias, como nós lemos, Amazias, ele era um rei jovem quando começou a reinar. A Bíblia diz que Amazias ele teve um início de governo bem sucedido. Quando ele assume, ele demonstra ter um grande senso de lealdade, de honestidade, de obediência à lei do Senhor. E o resultado de tudo isso é que Amazias, ele agrada ao Senhor no primeiro momento. Ele elimina todo o foco de rebelião que poderia haver no seu reino. A Bíblia diz que ele extingue, ele elimina todos os inimigos que faziam parte do governo de seu pai, e ele está agora vivendo tempos de paz no seu reino. Amazias ouve a voz do Senhor. Amazias, fazendo um breve resumo da história desse jovem rei, ele vai conquistar uma batalha épica contra os inimigos de Edom, os edomitas. Ele vence esses inimigos, e depois de vencê-los, ele traz consigo os despojos de guerra, e entre os despojos de guerra, ele traz também alguns ídolos, algumas imagens de deuses que eram adorados pelos edomitas. Amazias está tão seguro de um início de reino bem sucedido, ele está tão confiante pelo fato de ter vencido a primeira batalha travada, que ele decide acrescentar ao seu culto, ele decide acrescentar à sua adoração um culto aos deuses pagãos, aos ídolos que ele trouxe da batalha. Ele começa a se afastar do Senhor, ele começa a confiar na sua própria força. O resultado desta autoconfiança que ele demonstra a partir de então é que Amazias, ele decide provocar o rei do norte, chamado Jeoás. Ele chama para a guerra o rei do norte, ele desafia, e a Bíblia diz que ele vai ser vencido, ou ele foi vencido pelo reino do norte, e com isso ele traz humilhação ao seu povo,
ele traz a desgraça, ele traz a derrota e por fim o seu assassinato de forma trágica. Na verdade, eu fiz todo esse pano de fundo histórico para nós entendermos a história do rei Amazias. Mas hoje nós não vamos falar sobre toda a sua história, não vamos falar sobre todos os seus atos, os seus feitos, mas eu gostaria de me concentrar nesta noite para falar sobre o segundo ato do rei Amazias, que está nesse capítulo que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias, ele representa aquele tipo de pessoa que começa bem e termina mal. Aquele tipo de pessoa que no primeiro momento manifesta uma fé resoluta, tem aquela fé contagiante, aquela fé empolgante, aquela fé emotiva. É aquela pessoa que no primeiro momento, ao conquistar as primeiras batalhas, ela se apresenta como alguém determinada, alguém corajosa, mas com o passar do tempo, essa confiança que antes estava depositada no Senhor, começa agora a mudar o foco e começa a confiar nas suas próprias forças. Eu penso que se o rei Amazias tivesse continuado o seu reinado da forma como ele começou, ouvindo a voz de Deus, se ele tivesse continuado a obedecer aos profetas de Deus, o seu fim não seria tão trágico como foi. Qual é o segundo ato de Amazias? O povo de Judá vivia em guerra contra os inimigos chamados Edomitas, os filhos de Edom. E de tempos em tempos, esses inimigos se levantavam, afrontavam o povo de Deus, e batalhas sucediam. Uma hora o povo vencia, outra hora o povo era derrotado, mas as batalhas estão acontecendo. Amazias decide que é hora de colocar um fim a essas batalhas. Ele decide eliminar ou extinguir de uma vez por todas os inimigos, os filhos de Edom. O que Amazias vai fazer? Ele decide formar um exército. Ele reúne 300.000 homens, 2 Crônicas 25:5. Ele reúne 300.000 homens de Judá, homens com idade acima de 20 anos de idade, homens jovens. A Bíblia diz que eles eram homens corajosos e eram homens experientes, armados com lanças e com escudos. Ele tem agora à sua disposição 300.000 homens para vencer um inimigo que não possuía um exército tão grande, tão numeroso quanto o dele, e tão bem preparado. Mas Amazias quer algo mais. Ele não está satisfeito com o exército que Deus lhe entregou, e ele quer ir um pouco mais além. Ele precisa fazer algo mais. Então ele decide contratar 100.000 mercenários do Reino do Norte. O que são mercenários? Segundo a definição do nosso dicionário, são aquelas pessoas que trabalham, que servem por um preço, por um salário determinado. Mercenário significa aquela pessoa que vai agir, que vai trabalhar apenas motivado pelo interesse financeiro. É aquela pessoa que ela não vai fazer nada mais além daquilo que ela foi pago para fazer, para executar. O mercenário é aquela pessoa que tem como motivação o dinheiro.
Tudo envolve o dinheiro. O mercenário, ele é focado em algum ganho, em alguma vantagem. Ele precisa ter algum retorno. E Amazias está disposto a contratar 100.000 mercenários, 100.000 homens, para somar ao seu exército de 300.000 soldados. Sabe quanto isso custou para Amazias, irmãos? Só para você ter uma ideia, eu fiz cálculos atualizados nessa semana, considerando o preço da prata e considerando o valor do euro nessa semana. Mais ou menos 6.500.000 reais foi o que ele pagou para ter 100.000 mercenários à sua disposição, o equivalente a 65.000 reais por soldado. Cada soldado recebeu em média 65.000 reais para lutar por Amazias. O que nós aprendemos com esta lição e com esta contratação de mercenários da parte de Amazias? Primeiro, 3 coisas boas que ele fez. A primeira é que ele é um rei que está preocupado com o futuro do seu povo. Ele quer garantir que aqueles inimigos que antes afrontavam o povo, os inimigos que antes viviam perseguindo o povo, ele quer garantir que esses inimigos serão de vez exterminados. Então, o primeiro propósito de Amazias, quando ele contrata os mercenários, é de garantir que o seu reino seria um reino duradouro, que ele não estaria comprometido. Segundo, ele se apresenta como um rei preocupado em garantir a segurança do seu povo. Amazias, ele quer ter a certeza que, uma vez exterminado os inimigos, o seu povo estaria em paz, em segurança, não haveria mais guerra no seu reino. Terceiro aspecto positivo dessa decisão de Amazias é que ele é um rei preocupado em conquistar o respeito do povo. Ele quer que as pessoas olhem para ele pelo fato dele ser um rei jovem, e as pessoas tenham grande estima, grande consideração, grande respeito por ele. E ele imagina que, tendo à sua disposição um exército de 400.000 homens, para fazer o que ele determinasse, que isso lhe garantiria o respeito e a autoridade perante o povo e perante as nações vizinhas. 2 coisas negativas que eu vejo nessa decisão de Amazias. Primeiro, o fato dele contratar 100.000 mercenários para somar ao seu exército mostra um rei inseguro e um rei medroso. Os homens de Edom não tinham nem mesmo 100.000 soldados à disposição. Ou seja, ele já tinha mais ou menos algo em torno de 5 vezes mais soldados do que os inimigos. Mas ele agora está mostrando insegurança, ele tem medo, ele não acredita no seu exército, embora a Bíblia diz que eles eram corajosos e que eles eram bem treinados. Segundo, eu vejo um rei que está disposto a fazer qualquer tipo de aliança para garantir o seu governo. Ele vai abrir mão de alguns princípios, ele vai abrir mão da sua confiança em Deus, para simplesmente garantir a sustentabilidade do seu governo. O que Amazias está tentando fazer aqui, queridos irmãos, é impressionar os seus inimigos. E deixa eu te dizer uma coisa: os seus inimigos não se impressionam com números. Amazias imagina que, se ele tivesse mais soldados, se ele tivesse mercenários à sua disposição, que eram guerreiros preparados para lutar por dinheiro, ele garantiria uma boa impressão e causaria temor dos seus inimigos. Aí eu faço um paralelo com a história de nós, a Igreja do Senhor, nos dias atuais. Será que essa história não está se repetindo em nossos dias? Quando nós vimos
muitas vezes, a igreja do Senhor, e eu falo igreja de uma forma geral, muitas vezes fazendo determinadas alianças, simplesmente para garantir uma boa impressão perante o povo e os seus inimigos. Na verdade, tudo que Amazias quer é impressionar e provar competência a qualquer custo. Amazias representa aqueles tipos de pessoas que vão agir com ignorância, por não conhecerem a palavra de Deus, ou simplesmente por ignorarem a palavra de Deus, e vão aceitar fazer qualquer tipo de negócio que possa garantir o seu rebanho, sem considerar se Deus aprova ou não aprova essas alianças. Para a gente entender, irmãos, nós precisamos fazer uma análise entre o pensamento de Amazias e o pensamento de Deus. Enquanto Amazias está preocupado com a aparência, Deus está olhando os corações. Enquanto Amazias estava preocupado em impressionar os seus inimigos e o seu povo, Deus estava buscando adoradores. Enquanto Amazias estava preocupado pensando em números, o nosso Deus pensa em qualidade. Porque para Deus garantir a vitória, Deus não precisaria de um exército tão grande, tão numeroso. E o exemplo bíblico que nós temos é de Gideão, que vai para a guerra com 32 mil homens. Mas aí o Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, você tem muito. E aí Gideão diminui para 10 mil. O Senhor olha e fala: Gideão, você ainda tem muito. E de 32 mil vão sobrar 300 homens. E aí o Senhor olha para Gideão e fala: você pode ir para a guerra. E com 300 ele vence, porque Deus não pensa em números, Deus pensa em qualidade. Amém, meus irmãos? Se você crê nisso, dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: Deus está mais preocupado com a qualidade, Deus está mais preocupado com a sua adoração, Deus está mais preocupado com o que está no teu coração do que qualquer outra coisa. Os mercenários vão custar muito caro para Amazias. Assim como nos dias de hoje, os mercenários custam muito caro. Queridos, o que a gente tem observado e tem visto, que para Deus mais vale um crente piedoso, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, do que qualquer mercenário bem armado. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus vai enviar um profeta. Deus vai enviar um profeta para falar com o rei Amazias. Graças a Deus pelos profetas. E quando o profeta vai falar com o rei Amazias, a Bíblia não diz, mas eu imagino que o rei estava tão cheio de confiança, que ele deve ter pensado consigo: lá vem um profeta para dizer que Deus se agradou da minha decisão. Mas quando o profeta chega diante dele, olha a palavra do profeta no versículo 7 e no versículo 8 do capítulo que você está lendo. O profeta diz assim para o rei: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens. Queridos, eu penso que aquilo foi como que um balde de água fria sobre a cabeça do rei Amazias. Ele está confiante. Ele abriu mão de 6 milhões e 500 mil ou 1.326 quilos de prata para pagar 100 mil homens para lutar com ele a sua guerra. E agora Deus olha e diz para ele assim: rei, Deus está dizendo que não está com esses homens, que esse exército que você formou com mais 100 mil homens não foi aprovado pelo Senhor. E aí ele diz assim: mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos seus inimigos. Rei, se você está achando que 100 mil homens mais vai te garantir a vitória, o Senhor está dizendo que você vai perder, e vai perder feio.
pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. O rei, nesse momento, ele questiona o profeta. A Bíblia diz que ele vai contestar a palavra do profeta. Mas depois, pensando bem, o rei vai chegar à conclusão que ele deveria obedecer a palavra do profeta. Porque o que o profeta estava dizendo para o rei é que Deus não precisa de boas intenções para se agradar de alguém. O que Deus na verdade precisa é de um coração sincero e de um espírito disposto a se submeter à vontade dele e ouvir a voz de Deus. Então o que o profeta está dizendo para o rei Amazias é o mesmo que o profeta Isaías vai dizer em Isaías 42, versículo 8, que Deus não precisa dividir a glória dele com ninguém, porque Deus é aquele que dá vitória quando quer dar vitória, mas Deus também deixa que você perca a batalha quando Ele quer. É Deus que decide. E lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo diz assim, que tudo foi criado por Deus, tudo existe por meio de Deus e para Deus, e que toda a glória seja dada a Deus. Diante disso, o rei Amazias, ele toma uma decisão: obedecer a voz de Deus ou continuar obedecendo a voz do seu coração. O rei, por um momento, ele recobra a sua memória e ele decide obedecer a voz do profeta. Ele chama os 100.000 homens e diz para eles o seguinte: vocês estão dispensados do seu serviço. E aí eu fico imaginando aqueles 100.000 homens preparados para a guerra, cada um com um equivalente no bolso, já preparado para lutar, com as suas espadas afiadas. E de repente o rei chega e fala assim: vocês estão dispensados. Você já imaginou uma situação assim? E quando aqueles homens são dispensados, a Bíblia diz que por causa disso, dessa ação do rei, esses homens vão ficar furiosos e vão se revoltar contra o rei e contra o povo. Amazias estava tão pressionado em garantir a vitória contra o povo, que ele se esqueceu de buscar primeiro a decisão em Deus. É isso que acontece, queridos, quando muitas vezes as pessoas tomam decisões primeiro e consultam a Deus depois. Quantas pessoas que às vezes são frustradas, porque primeiro toma a decisão, aí depois chega para o Senhor e pergunta: Senhor, eu já tomei a decisão, o que o Senhor me diz? E aí o Senhor pega e diz assim: não é nada disso que eu quero. Essa semana eu conversava com um irmão aqui na igreja. Esse irmão está aqui na igreja. E eu dizia assim para ele: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho o maior medo de tomar qualquer decisão na minha vida sem primeiro buscar a direção de Deus. Eu prefiro deixar o barco tocando, sabe, em alto mar. Você deixa o barquinho, aí alguém fala assim: mas você não vai remar? Não, não vou remar, vou esperar a ordem de Deus para remar. Porque é duro quando você toma uma decisão sem primeiro consultar ao Senhor. O rei agora, ele volta atrás, ele retrocede, ele se arrepende. Mas na verdade, ele já tinha tomado a decisão, ele já tinha investido uma alta quantia de dinheiro, de recurso do seu povo para contratar aqueles homens. E ele vai dispensá-los agora. Mas vejam bem, queridos, a aliança com o mercenário nunca termina bom para as duas partes. Alguém vai sair perdendo nessa batalha. E os mercenários não estão dispostos a perder. Eles estão revoltados porque o rei os dispensou. E nós vamos ver adiante o que vai acontecer diante de tudo isso. A decisão errada de Amazias comprometeu não somente a sua própria vida, mas comprometeu o futuro da sua nação até o último dia da sua vida. E aí eu fico imaginando, se Amazias não tivesse voltado atrás, o prejuízo teria sido maior. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Eu não sei quais são as suas decisões, quais são as decisões que você tem tomado na tua vida.
mas talvez as decisões tenham causado muitos danos, muito prejuízo, mas ainda há tempo de você corrigir essa rota. Mas pastor, eu já perdi tanto. Cuidado, você pode perder mais ainda. Porque se Amazias não volta atrás, se ele não se arrepende, e ele leva esses homens para a guerra com os seus soldados, com o seu exército, sabe o que iria acontecer no campo de batalha? Os mercenários poderiam matar os soldados de Amazias, e ele poderia voltar derrotado e perder todo o reino. Às vezes, escute o que eu vou te dizer, às vezes é melhor você perder um pouco para não perder tudo. Você entendeu o que eu falei? Então dá um toque no teu irmão aí, cutuca ele aí, fala para ele: irmão, às vezes é melhor perder um pouco do que perder tudo. Porque o que estava em jogo agora era o futuro da nação. O que estava em jogo agora era o reinado de Amazias, era o seu reino. Por que que Deus desaprovou a aliança de Amazias com aqueles soldados? Primeiro, porque a própria palavra diz, eles eram mercenários. Eles não lutavam por lealdade, eles lutavam por riquezas. Eles não lutavam porque estavam defendendo uma causa, eles lutavam porque estavam ganhando para isso. Eles não tinham comprometimento com o reino, eles não tinham comprometimento com Judá, com Amazias. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para vocês. O meio cristão está cheio de mercenários que estão fazendo a obra de Deus sem nenhum comprometimento, pensando apenas nas suas vantagens pessoais. Recentemente eu recebi uma ligação aqui, mais uma das muitas ligações que eu recebo. Eu não sei como as pessoas pegam o telefone, eu acho que é pelas redes sociais. Alguém me ligou e a pessoa falou: é o pastor Aguinaldo, você está falando assim? Pois não, pastor, meu nome é fulano de tal. Eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, mas eu vou dizer a cidade. Eu sou aqui da cidade de Sorocaba. E pastor, eu estou ligando ao senhor porque eu represento fulano de tal, o senhor conhece? Eu falei: desculpa, irmão, não conheço, nunca ouvi falar. Pastor, fulano de tal, ele é ex-membro do grupo tal, e falou o nome do grupo. Aí eu lembrei do grupo porque era um grupo da minha época. E ele falou assim: ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele tem um testemunho muito lindo de conversão, pastor. E olha a palavra que essa pessoa usou para mim: pastor, ele está fazendo shows nas igrejas por um cachê bastante baixo, pastor. Eu queria saber se o senhor tem uma agenda na sua igreja. Eu peguei com todo respeito, com toda educação, eu peguei e falei assim: meu querido, desculpa, mas é que a nossa igreja não tem o costume de contratar, de fazer show. Você me perdoa, em nome de Jesus. Não, pastor, tudo bem, só tem alguém para indicar. Eu falei: não, querido, infelizmente eu não tenho ninguém para indicar. Sabe, queridos, o que me impressiona é que, na verdade, embora eu tenha dito não, em nosso meio há muito mais pessoas dizendo sim e amando esse tipo de evento. Tem muito mais gente fazendo esses tipos de aliança, na busca de impressionar, na busca de se autopromover, na busca de causar uma grande impressão, contratando pessoas sem comprometimento com a palavra, sem comprometimento com a igreja local, simplesmente com o objetivo de querer impressionar. E o mais interessante de tudo isso, minha gente, é que é muito mais fácil você encher uma casa promovendo um show do que você encher uma casa promovendo uma reunião de ensino ou de oração. É assim ou não é? É muito mais fácil. Hoje de manhã eu estava orando aqui e eu disse assim para Deus, eu falei: Senhor, eu já estou ficando velho, já são mais de meio século de vida, e eu nunca vi na minha vida, e olha que eu estou no Evangelho desde cedo, eu nunca vi na minha vida uma igreja lotar para se reunir para uma reunião de oração. Eu nunca vi, não sei se alguém já viu. Nunca vi, nunca consegui participar. Já fui pastor de igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas medianas, mas eu nunca vi os cristãos se reunirem com o propósito simplesmente de orar
Mas você quer ver a casa encher? Contrate um mercenário para fazer o show. Você vai ter a casa cheia. Os homens de Judá, eles foram para a batalha diferente desses outros homens, porque eles tinham família, eles tinham uma nação. Enquanto os mercenários estão indo à guerra porque eram pagos, os homens de Judá estão indo à guerra por causa do amor, da honra, da lealdade, por causa da família deles que estava em jogo. Era o futuro deles, era o futuro dos seus filhos que estava em jogo. Os homens de Judá, eles vão à guerra não é porque eles querem usufruir dos troféus de uma batalha vencida, não. Eles estão indo à guerra porque eles sabem que se não vencessem os inimigos, o futuro do seu povo estaria comprometido. Queridos, é a mesma coisa que acontece em nossos dias. Sabe por que você precisa guerrear? Sabe por que você precisa orar? Sabe por que você precisa manter-se firme na fé em Cristo? É porque o teu futuro, o futuro dos teus filhos, é o futuro da tua nação que está em jogo. E se a igreja do Senhor, ela parar, ela se deter diante do inimigo, os inimigos virão e irão vencer a batalha. Mas lembre-se disso, teus filhos estão em jogo, o reino está em jogo, tudo está em jogo. E se nós estamos na batalha, nós estamos porque acreditamos que o Senhor está conosco, Ele é a nossa bandeira e a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que acontece quando o mercenário é desapontado? 2 Crônicas capítulo 25, versículo 9. Se Amazias tivesse aliás, consultado o Senhor antes de tomar a sua decisão, ele teria economizado pelo menos 6,5 milhões gasto indevidamente. Ei, consulte o Senhor antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Não saia tomando decisões precipitadas, porque toda decisão, ela traz consigo um custo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amazias perguntou: o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para os soldados de Israel para que lutassem do meu lado? Ele está preocupado. Ele falou: tudo bem, profeta, eu vou obedecer a voz de Deus, mas e o que eu paguei? E o que eu gastei? O que eu faço com isso? Olha o que o profeta responde: o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Você está preocupado porque você perdeu um pouco. Se você não tomar a decisão certa, você pode perder muito mais do que isso. A decisão de Amazias, ela só serviu para uma coisa: para aumentar o número de inimigos que ele tinha. Ele começa o seu reino aprovado por Deus. Ele começa o seu reino montando um grande exército, mas agora ele tem 2 inimigos para vencer. Além do inimigo natural, que seriam os edomitas, a Bíblia diz que agora ele conquista outros inimigos, que são os mercenários do norte. E os mercenários, eles não tinham nenhuma afeição, eles não tinham nenhum respeito, nenhuma amizade por Amazias. Eles foram pagos, eles receberam, agora eles estão dispensados de lutar. E em 2 Crônicas capítulo 25, versículo 10 e versículo 11, diz que esses homens voltam para suas casas, mas no caminho por onde passam os mercenários, eles saem destruindo tudo que eles encontram pelo caminho. Eles passam pelas cidades e eles destroem as casas, eles saqueiam as casas. A Bíblia diz que o resultado de tudo isso para Amazias é que agora Amazias, ele tem um prejuízo maior do que aquele inicial, porque além dos 1.326 quilos de prata que ele pagou para os mercenários, ele agora tem 3.000 homens do seu reino mortos pelos mercenários. Ele tem agora casas destruídas, cidades saqueadas, famílias enlutadas por causa dos mercenários. Queridos, quantas vezes que dívidas são contraídas, que perdas são provocadas por causa de decisões erradas. Que a palavra do profeta dita para Amazias possa também nos levar a ter mais confiança a Deus.
que nós possamos, queridos, entender que Deus, Ele pode dar vitória ao seu povo. Deus pode dar vitória para você, sem que você precise contratar mercenários para vencer qualquer guerra. Nós podemos, amém, queridos, nós podemos conquistar, nós podemos realizar grandes feitos para o reino de Deus, sem depender de gastar recursos com aquilo que é indevido. Ouça o que o profeta estava dizendo para Amazias: o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Amazias volta da guerra, ele está todo cheio de confiança. Amazias, ele tem a certeza que ele fez a melhor coisa quando foi à guerra contra os edomitas. Mas quando ele está voltando, que ele chega na cidade, ele recebe a notícia: rei, as cidades foram saqueadas, homens e mulheres foram mortos, o povo foi destruído por causa dos mercenários que você contratou. E aí eu te pergunto, de quem é a culpa? Quem foi, queridos, que contratou os mercenários? Amazias. Quem desperdiçou os recursos? Amazias. Quem quebrou o contrato? Amazias. Quem quis impressionar o povo? Amazias. Quem foi que causou confusão com os mercenários? Amazias. Quem foi que despediu os mercenários? Amazias. Quem é que volta da batalha cheio de confiança? Amazias. Quem é que decide que agora pode vencer todas as batalhas? Amazias. Quem é que decide agora peitar o rei de Israel e chamá-lo para uma briga? Amazias. Eu vejo Amazias como sinônimo de decisões erradas e consequências danosas. Amazias representa aquele tipo de pessoa que toma uma decisão errada e que se enche de autoconfiança e depois tem que arcar com as consequências danosas que virão. Tudo isso nos ajuda a refletir um pouco sobre a realidade da igreja do Senhor. Eu vejo, queridos irmãos, muitos pregadores, muitos cantores e músicos. Eu vejo igrejas contratando profissionais, prestadores de serviços para servir a igreja, ao invés de formar ministérios para servir a igreja. Há uma grande diferença entre profissionais e ministérios. A igreja é a grande responsável por tudo isso. De quem é a culpa? É da igreja do Senhor. Eu não estou dizendo que é de toda a igreja. Também não estou dizendo que quem exerce o ministério não deva ser abençoado por aquilo que faz. Mas eu estou dizendo que a igreja do Senhor é a grande responsável por tudo o que está acontecendo. Eu disse que não ia falar de política, amém, gente? Eu não vou falar de política, eu vou falar da nação. Eu vou falar do nosso país. Porque está chegando o dia em que todos nós vamos ter o direito, mais uma vez, de poder mudar o destino da nossa nação. E muitas vezes a igreja se esquece daqueles que prejudicaram, daqueles que perseguiram, daqueles que afrontaram a igreja. A igreja muitas vezes se esquece daqueles que não respeitam a casa de Deus. Se esquece daqueles que fazem alianças com maus pastores, que não pregam princípios, que desrespeitam a palavra de Deus. E aí chega lá no dia, a igreja vai lá e elege as mesmas pessoas para continuar as mesmas perseguições, os mesmos problemas de sempre na igreja. Nós podemos mudar isso. Nós não podemos lamentar o que perdeu, mas nós podemos mudar o futuro da nação. Pastor, como que eu mudo o futuro da nação? Ouvindo a voz de Deus. Não é ouvindo a voz de A, de B, de C. Não é ouvindo o que fulano diz, o que Beltrano diz, o que Ciclano diz. Mas é você colocando na balança da tua consciência o que é melhor para a tua nação, o que representa os valores que a igreja do Senhor defende, e fazer a melhor escolha. A igreja é o grande responsável. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Pedro, ele alerta a igreja sobre algumas situações que haveriam de acontecer nos últimos tempos. E ele fala assim, que vão aparecer falsos profetas no meio do povo,
E esses falsos profetas, ele diz assim, falsos mestres, vão ensinar coisas erradas para o povo, doutrinas destruidoras e falsas. O que ele está querendo dizer com isso? Que essas pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus. Essas pessoas, o que importa para eles é agradar a multidão, dar o seu show, rejeitarão o mestre que os salvou. Eu estava pensando nessa palavra aqui de Pedro, quando ele fala assim que eles vão rejeitar o mestre que os salvou. E aí eu fico pensando, algumas pessoas dão mais ouvidos, escute isso, igreja, dão mais ouvidos à palavra de uma celebridade gospel do que o que a palavra de Deus diz. Semana passada eu preguei uma mensagem aqui na igreja, e eu dizia nessa palavra, que as pessoas estão indo para o inferno, não porque Deus deixou de amá-las, mas porque elas rejeitam o amor de Deus. E uma pessoa me mandou uma mensagem no privado, dizendo assim, você não deve dizer isso, você não pode ficar mandando as pessoas para o inferno, porque Deus não vai mandar alguém para o inferno só porque rejeita o amor dele. Olha o pensamento. As pessoas estão preferindo ouvir o que os outros dizem do que o que a palavra de Deus diz. Fulano, o que você acha sobre determinada coisa? Aí lá vai a celebridade, o mercenário. E aí ele diz assim, eu acho que, ele não se importa com o que a palavra de Deus está dizendo. Eles negam o Cristo que o salvou. E aí depois você vê aquela febre no meio da igreja, porque Pedro diz no versículo 2 assim, que muita gente vai imitar eles. É que fulano disse que não tem problema, porque então, e a igreja muitas vezes está preferindo seguir e imitar as celebridades, as grandes personalidades, do que ouvir o que a palavra de Deus diz. E aí ele fala que por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. As perseguições que vêm contra a igreja são causadas pelos próprios cristãos, que provocam através do seu mau testemunho. E ele diz, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Ou seja, essa onda do ex dentro da igreja. Queridos, as pessoas dão muito mais valor a alguém que chega e diz que foi ex isso, ex aquilo, do que aquele que foi salvo por Cristo, liberto por Cristo, que está vivendo a vida em Cristo. As pessoas dão muito mais ouvido para uma boa história do que para a verdadeira história do Cristo da cruz. Esta é a realidade da igreja. E Pedro diz, o juízo está alerta, o destruidor deles está bem acordado. Embora nos dias de Jesus as vendas de animais fossem permitidas no templo, lá em João capítulo 2, versículo 14 a 16, a Bíblia diz que Jesus vai expulsar aquele povo do templo. E Jesus vai dizer assim, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Por que Jesus expulsa? Por causa da ganância que havia naqueles homens, o desrespeito que havia dentro do templo e ao templo do Senhor, a exploração do povo que havia dentro do templo do Senhor. Eu dizia hoje pela manhã para os irmãos, e se eu fizer isso um dia, igreja, pelo amor de Deus, me chame no privado e converse comigo e diga, pastor, não faz isso não, porque eu também posso errar. Mas eu dizia hoje de manhã para os irmãos, nessa casa ninguém vai explorar a fé do outro, ninguém vai fazer negócio com a sua fé. O barulho roubava a paz do templo. O templo era lugar de oração, de consagração. Mas o barulho que se ouvia dentro do templo era, olha o passarinho, olha o pardal, olha o bem-te-vi, olha a rolinha, olha tanto por cento de desconto, leve 2 e pague 3. Está errado, né? Não é isso não, né? É isso mesmo? Leve 2 e pague 3? Não. Leve 3 e pague 2. Tá. E Jesus entra no templo e ele vê aquilo, ele fica incomodado com aquelas coisas que estão acontecendo.
Ele está incomodado por causa da ilicitude dos negócios que estão acontecendo dentro do templo. Pessoas estão trocando as coisas dentro do templo. Talvez até os sacerdotes estivessem trocando as ofertas que eram levadas ao templo e recebendo age por isso. E Jesus está incomodado com todas essas coisas. Eu quero terminar esta palavra. Hoje não é uma palavra para você sair daqui dizendo, ou não. Hoje é para você sair daqui refletindo um pouco sobre a realidade da igreja de Cristo. Porque muitas perseguições, afrontas, calúnias que estão acontecendo na igreja hoje, elas são provocadas pelos próprios cristãos, principalmente seus líderes, que estão fazendo aliança com o mundo, tornando-se inimigos de Deus, a fim de crescer horizontalmente. Estão abrindo mão dos princípios, e a igreja está sofrendo por causa da vergonha de seus líderes. Amazias começa bem, mas no curso da história, Amazias é corrompido pelo poder. E por causa do poder, Amazias, ele se torna autoconfiante. E por causa dessa autoconfiança, Amazias vai querer guerrear contra inimigos mais poderosos. E o final da história é que Amazias é derrotado. E os seus inimigos vão matá-lo dentro do seu palácio. Amazias está terminado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18 até o 19, para nós encerrarmos. Já disse isso muitas vezes. Agora eu repito chorando, disse Paulo. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Paulo está falando para a igreja e da igreja. Paulo não está falando para as pessoas que estão lá fora, que são ignorantes quanto à fé, que rejeitam a fé. Paulo está falando para aqueles que se dizem cristãos. Ele diz assim, por causa da maneira de viver. É pelo que dizem, é pelo que declaram, se tornam inimigos da mensagem de Cristo, da morte de Cristo na cruz. E aí Paulo termina dizendo, eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são o desejo do próprio corpo. Eles estão focados no eu. Que o Senhor nesta noite nos permita olhar para Jesus. Que o Senhor nos permita nesta noite ouvir a voz de Deus, enquanto ainda é tempo, porque é melhor obedecer a Deus, é melhor seguir a orientação de Deus do que qualquer outra direção. Amém, querido? Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você pense nisso. No dia 1º nós vamos começar esta jornada de oração. Nós não vamos esquecer de orar pela nossa nação. Mas nós não podemos mudar a nação se não tomarmos a decisão certa. Nós não podemos mudar a história se não tomarmos a decisão certa. Peça direção ao Senhor. Peça que Deus mostre para você o melhor caminho. Porque Deus pode salvar esse país. Deus pode mudar a história da sua igreja nesse país. Mas para isso, nós precisamos corrigir a rota. Talvez alguém diga assim, mas e o que passou nós vamos perder, queridos? Se Amazias não tivesse tomado a decisão, naquele momento que o profeta lhe falou, ele repreendeu, a perda teria sido maior. Talvez você tenha tomado alguma decisão na tua vida que está lhe causando prejuízos, danos à tua família. Talvez você tenha tomado alguma decisão que está te prejudicando no reino. Mas é melhor você corrigir a rota e parar. O que passou, passou. O que perdeu, perdeu. Não continue perdendo. Não continue se sujeitando, porque a perda pode se tornar maior ainda. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é o momento de voltar atrás e dizer, é melhor obedecer a voz de Deus. Eu posso orar com você neste momento? Se você puder, se aproxime de alguém, porque agora é hora de você orar por essa pessoa. E se você puder, se me permite, você vai orar para essa pessoa e vai dizer para ela assim, vamos obedecer a voz de Deus, é melhor, né? É melhor. Ainda que você perca um pouco, fruto das suas decisões, mas não continue perdendo.
Porque o que está em jogo, escute, o que está em jogo é o futuro da tua família. O que está em jogo é a tua vida. O que está em jogo é a igreja de Cristo. Então não continue perdendo, tome a decisão certa. Eu quero orar com você. O ministério de louvor vai adorar o Senhor. Mas feche os teus olhos. Abençoe a vida dessa pessoa que está do teu lado aí. Peça por ela agora em nome do Senhor Jesus. Vocês consagram tudo que sou. Tirados louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. E pra te exaltar com todo meu amor, eu te louvarei por olhar tua justiça. Cantarei louvores, pois és altíssimo. Serei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. E toda a terra celebra ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Em nome do Senhor Jesus, eu oro com a tua igreja neste momento, Senhor. Eu clamo pela vida de cada um presente nesta casa, por aquele, Senhor, que às vezes, a exemplo de Amazias, tomam decisões precipitadas sem primeiro submetê-las ao Senhor. Por aqueles, ó Deus, que às vezes, se deixando levar pelo impulso, pelo desejo de conquistar, de alcançar, de ter, muitas vezes tomam decisões que irão prejudicá-los e também prejudicar suas casas. Espírito de Deus, eu peço neste momento para que ministre ao coração de cada um de nós. Eu peço neste momento para que o Senhor venha, meu Deus, direcionar cada um de nós, para que possamos sempre tomar a melhor decisão. Que o Senhor venha ensinar cada um dos seus filhos e filhas qual o verdadeiro caminho, qual a direção que cada um tem que tomar. E que toda a glória seja somente ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Levante a mão ao céu. O grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a tua vida, e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Sentir